A humanidade, eu costumo dizer que se continuar proibida, provavelmente daqui a 50 anos vão aparecer drogas muito mais sinistras do que o crack, muito mais pesado do que o ox, talvez muito mais pesado do que a heroína, porque tem sempre esse lance existem hoje drogas sintéticas que tem sempre essa coisa de você tá produzindo da química, você tá fazendo novos experimentos e tal, e com certeza daqui, se continuar assim, a gente não vai ter como controlar, vai chegar, eu acho que dessa forma pode ser o primeiro passo para digamos assim, uma destruição da humanidade, tá? Agora uma questão que se faz é a legalização, saindo da descriminalização para a legalização, vai resolver o problema, porque um problema existe também, que é um problema de saúde pública. Você falou que usar droga é um problema de saúde pública, é porque o fato do vício é muito forte e produz violência. Tem muita gente que destrói a sua vida, perde emprego, perde família, porque vive em função tem efeitos psicológicos, físicos e sociais em volta dessa questão do uso. E o professor que trabalha com isso sabe essa realidade. O senhor poderia falar um pouco dessa realidade para a gente? O uso medicinal da maconha, por exemplo, ele tem uma série de variáveis. Por exemplo, você vai falar de uso medicinal, você vai lidar com a questão da frequência, você vai lidar com a questão da dosagem, você vai lidar com a questão da origem dessa droga, de como ela é produzida, né, de como ela é cultivada, e principalmente também uma questão muito importante em relação à maconha, em relação aos danos que ela pode causar, a forma de uso. A forma fumada, ela prejudica sobremaneira o sistema cardiorrespiratório do sujeito. Você tomar ela em forma de chá, por exemplo, já não causa tanto mal assim. E você tomar de forma dosada, sob a prescrição de um médico, é completamente diferente de você tomar ela de forma recreativa, né, como nosso colega Tamara colocou, e que a pessoa não tem medida, não tem regulação sobre a quantidade que está sendo ingerida. Então, realmente, a maconha ela tem muitos efeitos positivos. Hipertensão, o sistema digestivo, a questão da esclerose, como o colega colocou, ela tem uma substância presente na maconha que é chamada canabidiol, que ela tem inclusive efeitos antipsicóticos. Agora a questão é, quimicamente, você separar o THC, que é a substância psicoativa da maconha, desse canabidiol, que é a substância que é responsável por todos esses benefícios que a maconha traz. Você quimicamente desenvolver um comprimido que comporte essa substância, hoje em dia é muito difícil essa luta, esse entrave químico. Então o que pode acontecer é o seguinte: o indivíduo, você em tratamento de dependência química, você tem duas linhas geralmente, a questão da abstinência total ou a questão da redução de danos. Isso realmente pode ocorrer, por que não? São formas de ver a questão. Agora, isso precisa ser muito bem conduzido pelo profissional e realmente muito bem informado. A grande questão principalmente da liberação das drogas é a educação do povo, da cultura do povo. O povo não tem o hábito de estar realmente se informando, de indo atrás, de se responsabilizando pelo que faz. O grande problema da nossa sociedade hoje não são as drogas, são exatamente a forma emocional do ser humano gerir os seus próprios problemas do cotidiano. Por que ele precisa usar uma substância exógena, uma substância que vem de fora, para estabilizar o seu sistema neuroquímico, o seu sistema emocional? Por que ele precisa beber para ficar feliz quando sai à noite? Por que ele precisa, por exemplo, cheirar cocaína para se sentir confiante para ir para uma festa? É exatamente todo um problema que começa antes do nascimento dele, antes da fecundação dele, que se prolonga durante o período fetal, intrauterino, que se prolonga durante o crescimento dele ali na família, por falta de amor ou por excesso de amor, um amor desmedido, vamos dizer assim. Então, à medida que os seres humanos passarem todos por um processo de autogerenciamento das suas emoções e começarem a saber como se emocionar e se portar diante dos desafios, encarando realmente com coragem, sabendo onde querem chegar na sua vida, tendo metas e propósitos, independentemente da idade, a pessoa pode ter 80 anos, mas ter metas e propósitos na vida, querendo conhecer coisas novas, ou seja, está motivado positivamente, de forma saudável para viver. Então ele vai enveredar, por exemplo, por uma atividade física, por uma conversação, por fazer viagens, e isso tudo vai modificar a química dele de forma positiva. E o sujeito não vai precisar assim de uma substância, um artifício, uma bengala química, vamos dizer assim, para se estabilizar perante o meio ambiente. Mas nem sempre a humanidade ela
A gente pergunta assim, por que a gente usa? Por que as pessoas usam? As pessoas elas não usam só drogas para uso recreativo. O homem ele também usou drogas para cultuar deuses, no uso religioso. Tanto que recentemente a Bolívia ela quebrou o tratado de drogas com a ONU e legalizou, descriminalizou a folha de coca, porque a folha de coca é justamente a folha que é usada para fazer a cocaína, onde eles tiram o princípio ativo da cocaína, que é a cocaína, né? E o que acontece? Eles já usam a folha de coca há muito tempo. Os tribos indígenas bolivianas, elas usam a folha de coca desde sempre, porque é cultural deles. Como é que você vai criminalizar uma coisa que é da sua cultura? Isso é negar a sua própria história. Como é que você vai negar a sua própria história? Isso não tem lógica. Gostaria de voltar só um pouco ao assunto que eu acho que merece ser falado. Quando se coloca e você colocou muito bem, que a sociedade já enxerga que a atual política de drogas é uma política falida, a gente vem com uma nova proposta de política de drogas. E podem surgir outras propostas de novas políticas de drogas. Qual é a nova política? Diferentemente da descriminalização. A nossa proposta é que se comece com a descriminalização da maconha. É a nossa primeira proposta. Mas isso não significa que existam outros debates, outras propostas mais viáveis ou que sejam mais aceitas pela sociedade. O importante é que se venha debater todas essas novas políticas de drogas e que venha se mudar a atual. Porque quanto mais se prega a opressão e quanto mais se prega a repressão a esses usuários e prendem esses usuários dentro de presídios onde a droga lá não falta, pelo contrário, acha-se mais droga dentro do presídio do que fora, a gente vai continuar tendo esses problemas. E a descriminalização, as pessoas também acreditam que a gente vem como se quiséssemos ser os salvadores do mundo. Nós não queremos ser os salvadores do mundo, nós queremos trazer uma proposta que nós acreditamos que é verdadeira e que é válida de se ser colocada em prática, e aí ela vai trazer algumas respostas. E em relação ao uso da maconha, eu gostaria que as pessoas que estão assistindo vissem a grande diferença, percebessem a diferença entre usuários de maconha, usuários de crack, usuários de cocaína, usuários de álcool, que são os mais comuns, e quase todas as famílias têm algum usuário de álcool em casa, e quando falo usuário ou dependentes, que é uma situação pior, dificilmente vai se encontrar, eu acredito que não existe, ou que não tenha se encontrado, um usuário de maconha que tenha roubado, que tenha tido algum tipo de atitude violenta que essa atitude violenta viesse dar a ele a opção dele comprar maconha. Tipo, como nós vemos geralmente mendigos de ruas roubando pessoas, furtando de forma violenta para que se consiga comprar o crack, que é uma droga fácil, barata e fácil de se encontrar. O usuário de maconha, a relação dele com a violência, a primeira relação dele com a violência é quando ele vai procurar essa maconha, e quando chega lá, aquele traficante que não está interessado no uso recreativo daquele usuário de maconha, pelo contrário, ele quer que ele se torne dependente de crack ou cocaína, porque vai lhe dar mais lucro e ele vai comprar mais vezes. Quando ele chega no traficante para procurar a maconha, lá ele vai ter a cocaína e o crack à disposição. E é aí onde ele vai ter o primeiro contato com essas drogas que são muito mais pesadas. Então, acho que é importante ressaltar que os usuários de maconha, eles estão presentes dentro da nossa sociedade como em vários profissionais. São estudantes, são políticos, são artistas, são médicos, são professores. Os usuários de maconha, eles estão presentes em todas as profissões. Né? Então, acho importante também colocar isso. Exatamente isso. Assim, na verdade, não só usuários de maconha, mas usuários de outras drogas. Infelizmente, até o crack está presente em todas as camadas, em todas as esferas sociais. E assim, ninguém morre de overdose de maconha.
né? Realmente, como ela colocou, ninguém rouba para usar maconha. Agora sim, a grande porta de entrada para as drogas é realmente o álcool. O álcool, ele rebaixa a atividade do lobo frontal e a pessoa fica mais suscetível de usar outras drogas. O grande problema, assim, do dependente de maconha, eu inclusive queria corrigir meu colega, na verdade a maconha ela causa dependência química, causa dependência física também, além da psicológica, principalmente a psicológica, isso é comprovado cientificamente. Agora ela causa uma desmotivação. A pessoa fica mais sem vontade de fazer as coisas que ela deve fazer. Fica mais em casa, fica mais paradona, então ela deixa de fazer coisas importantes para a vida dele. E acaba se tornando um doente, precisando de um tratamento. E isso vai depender de vários fatores genéticos, de personalidade, fatores ambientais, fatores neurológicos, mas que não necessariamente o usuário de maconha vai se tornar um dependente. Na verdade, a proporção aí é de 11 para 100, né? De cada 100 usuários, 11 se tornarem dependentes, que para o crack já sobe para 90. O álcool já é uma proporção um pouco maior, talvez na metade desse índice. Então, são todas as questões que não tem tempo para a gente estar discutindo, mas são importantes lançar as sementes para quem está nos ouvindo, nos vendo, realmente pensarem e se informarem e incorporarem ainda mais a discussão. Eu agradeço a presença, foi ótima a nossa discussão. Eu agradeço. Obrigada. Realmente. Os diálogos políticos de hoje chegou